Bom, meninas, nós vamos falar um pouquinho hoje na nossa live sobre como é que a gente pode ter rotina e mesmo assim o bebê não dormir bem, né? Nós vamos abordar 3 aspectos principais que vão ajudar vocês a conseguir entender se de fato o seu bebê tem uma rotina, por que ele não dorme bem. Bom, mas então, doutora Lara, eu tenho rotina, meu bebê tem rotina e mesmo assim o meu filho continua despertando muito à noite. Por que isso acontece? O primeiro aspecto que a gente tem que abordar quando uma mãe fala, quando você já tem essa autoridade aí na sua cabeça de que você tem rotina e mesmo assim o seu bebê continua despertando, a primeira coisa que a gente tem que analisar é esse conceito de rotina perfeita. Esse conceito de rotina perfeita. A rotina tá ótima, não tem mais o que melhorar nessa rotina. Então vamos partir para o conceito de rotina perfeita. O que é uma rotina perfeita? Não é uma rotina que você encaixa o bebê na sua tabela, que você encaixa o bebê nas suas necessidades, ou que você pega uma tabela de alguém e você encaixa seu bebê lá, achando que seu bebê vai, de fato, conseguir seguir ali à risca aqueles horários das sonecas, os horários da alimentação para aqueles bebês que já começaram a comer, os horários de atividade de estímulo e por aí vai. Então, a rotina perfeita para um bebê, ela pode ser totalmente diferente da rotina para o outro bebê. Da mesma idade, a rotina pode ser completamente diferente. Então, esse conceito de rotina perfeita, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a rotina que você está fazendo para o seu bebê, você acha que está perfeita para ele, mas na verdade não está. Na verdade, ele está precisando ali de alguns ajustes particulares e que você não está tendo a sensibilidade de conseguir identificar o que esse bebê precisa. Então, quando a gente fala que a rotina do bebê ela está perfeita, a gente tem que focar em todos os aspectos que regem uma rotina. E aí muita gente acha que rotina tem a ver apenas com sonecas ou ritual noturno e pronto. Sendo que não, a rotina ela tece diversos aspectos da vida do bebê. Então, se a sua rotina está perfeita, você precisa avaliar. Será mesmo que está perfeito? Como é que estão as sonecas desse bebê? Elas estão nos horários que você estipulou ali, mas esse bebê está brigando muito para tirar a soneca? Esse bebê está dormindo pouco, a soneca está muito curtinha? Ah, doutora Lari, mas eu sempre tentei fazer soneca e meu filho sempre dormiu 30, 40 minutos. Pois é, mas calma, isso não significa que está adequado para ele. Você tem que testar, ver se a janela não aumentou ou diminuiu, enfim. Não dá pra gente simplesmente se conformar e achar que a rotina está perfeita porque o bebê sempre foi assim. Não, eu já fiz de tudo e sempre foi assim, então é assim mesmo que pra ele tá bom, pra ele tá perfeito. Não tá. Isso é um erro que a gente comete. Então, vocês têm que ficar de olho nisso. Então, a rotina perfeita, ela tem que ser perfeita para o bebê e não para a mãe. E aí a gente se pega muito nesse conceito dos horários, né? Das tabelas, de você ter horário para soneca. E eu já falei para vocês, né, em algumas lives, que a rotina adequada para o bebê, ela é uma rotina de sequência de atividades e não de uma rotina com cronograma, com horário firme, determinado. Vai tirar a soneca naquele horário, vai dormir naquele horário, vai fazer as atividades de estímulo naquele horário. Não, isso não é uma rotina perfeita para o bebê. A rotina perfeita para o bebê é aquela rotina onde você faz uma sequência de atividades e que o seu bebê tem previsibilidade do que vai acontecer. Então você não precisa focar num cronograma, você precisa focar numa sequência de atividades. Outra coisa que a gente tem que estar sempre atento, eu sempre falo isso, não se acostumem com o seu bebê. A rotina perfeita hoje, ela pode não ser perfeita amanhã. Ela pode precisar ser readaptada amanhã. À medida que o bebê cresce, que os saltos de desenvolvimento acontecem, a rotina precisa ser adaptada. Então, se a sua rotina está perfeita hoje, pode ser que amanhã ela não esteja mais. E você precisa ter esse olhar atento, esse olhar sensível para o seu bebê. Senão você vai ficar brigando, lutando, tentando manter uma coisa que não estava funcionando, não está funcionando mais, mas você ficou presa porque funcionou por um tempo. Poxa, mas estava tudo indo tão bem, estava dormindo bem, do nada parou, começou a acordar mais, começou a brigar para sonecas e por aí vai. Então não se apegue à rotina atual do seu bebê, porque ela vai mudar. Então se apegue à sequência de atividades que você vai fazer com o seu bebê. Outra coisa que a gente tem que focar, como eu sempre falo, é nos aspectos totais que regem a rotina desse bebê durante o dia. Soneca é muito, muito, muito importante, sim, mas não basta ter soneca para o bebê dormir bem. O bebê precisa se alimentar bem, o bebê precisa ser estimulado de forma adequada, o bebê precisa se sentir
seguro na hora de dormir. Porque às vezes, gente, o bebê de fato tem uma rotina maravilhosa, ele dorme bem de dia, ele consegue fazer atividade de estímulo, e ele não dorme de noite porque ele tá passando por uma angústia da separação. A mãe voltou a trabalhar, esse bebê agora tá inseguro. Ou o ambiente de sono que estava adequado para aquele bebê passa a não estar mais. Então, às vezes, o bebê está se sentindo muito apertado ali junto com o ninho, precisa ser retirado esse ninho. Às vezes, o bebê está precisando se sentir mais acolhido. Então, se ele não tem um ninho, talvez um rolinho do lado para ele encostar. E por aí vai. Então você não pode simplesmente achar que a rotina que está funcionando hoje vai funcionar amanhã. Você precisa estar sempre de olho. E uma rotina, como eu falo, a rotina não é a única coisa que o bebê precisa para dormir bem. O bebê precisa também dessa questão da segurança, do apego. Então se apeguem, se você tem de fato uma rotina toda perfeita, você fez o checklist aí, ó. Outra coisa que a gente esquece, gente, checklist de ambiente de sono, né? A gente sempre acha que o ambiente já está adequado. Quando você vai fazer um checklist, você vê que às vezes não tá. Então, quando seu bebê é muito pequenininho, então o bebezinho lá de 1 mês, 2, às vezes a luzinha da babá eletrônica não incomoda esse bebê. Porque esse bebê é tão pequenininho que ele nem enxerga direito a luz que fica ali a uma certa distância do bebê. Mas aí, quando esse bebê vai crescendo, ele vai começar a explorar o mundo. E aí, quando ele começa a explorar o mundo, ele enxergou aquela luzinha que antes não estava incomodando, não estava atrapalhando, e agora passa a chamar a atenção desse bebê. Então, quando ele tem um leve despertar na madrugada, antigamente ele voltava a dormir sozinho. Agora ele tem uma luz que chamou a atenção dele, ele desperta e não consegue voltar a dormir sem estar relaxado novamente. E às vezes, para ele relaxar novamente, ele precisa, por exemplo, mamar ou ser ninado, e por aí vai. Então, checklist de ambiente do sono também é muito importante se você está passando por períodos de mudanças onde o sono do seu bebê era bom e agora está ruim. Então, faz o checklist de tudo. Será que a temperatura agora não está boa? Né? Será que está muito frio? Está no inverno? Será que não? Será que está muito quente? Então, testa a temperatura, né? Olha a luz, realmente se a luz da babá eletrônica agora não está incomodando. Um abajur, barulho, né, gente? Os bebezinhos pequenininhos, muitos deles dormem, às vezes mesmo com barulho. Eu lembro de meu filho bem, quando ele tinha uns 2 meses, outubro, novembro, dezembro, isso mesmo. Ele nasceu em outubro, em dezembro a gente estava passando na casa de praia, ia passar Natal e Ano Novo lá. E eu lembro de bem dormindo numa mesa de sinuca, em cima da mesa de sinuca, maior barulho, som ligado, churrasco lá rolando, e ele dormindo em cima de uma mesa de sinuca no meio de todo mundo. Por quê? Porque ele, naquela idade, pequenininho, não estava incomodando ele. Ele estava saindo da rotina, né? Pra mim estava tudo bem, a gente tá saindo da rotina. Quando a gente sai da rotina, não tem que ficar neurótica com nada, né? Lá no curso a gente tem até uma aula bônus que eu geralmente dou sobre como é que você pode sair da rotina sem surtar, depois que sua rotina tá toda organizada. E por aí vai. Então esse meu bebezinho, Benjamin, com 2 meses, dormia no barulho. Vai botar Benjamin com 6 meses pra dormir em cima de uma mesa de sinuca no barulho? Não dorme nunca. E meu filho Benjamin não é o único exclusivo, não. Todos os bebês são parecidos com ele. Então a maioria dos bebezinhos pequenininhos, eles conseguem dormir no barulho. À medida que eles vão crescendo, eles não conseguem mais. Ah, doutora Lara, então meu bebê dormia super bem aqui as sonecas no meio da gente na sala, agora ele não consegue dormir mais. Pois é, então muda, vai pro cantinho escuro com seu bebê, vai pro ambiente de sono dele, o quartinho dele, tenta fazer ele dormir ali, né, no cantinho, para ele já ir se acostumando ali e ele entender que quando ele tá indo pra lá, que tá tudo escurinho, é a hora de tirar a soneca. Então, meninas, vocês não podem se acomodar na rotina do bebê. Não pode achar que fez uma rotina uma vez e pronto, tá resolvido. Não, sempre tem que estar com o olhar atento para aquilo que o bebê tá precisando. Alimentação. Então, gente, um bebezinho que estava comendo super bem, mamando super bem, às vezes na introdução alimentar, a gente tem a tendência, às vezes, de diminuir as mamadas, não sei porquê. As mães querem, né, diminuir aí as mamadas. Almoçou, então não precisa mamar. Comeu a fruta, não precisa mamar. Só que a gente tem que lembrar que muita coisa, parte desse alimento que o bebê está comendo, às vezes ele nem mastiga direito, então muita coisa não é absorvida, vai sair tudo no cocô, vai estar lá a beterraba no cocô, a carninha no cocô, vocês vão ver lá os grãos de feijão no cocô, e por aí vai. Então a gente tem que lembrar que às vezes o bebê não absorve tudo, ele precisa mamar ainda, precisa de leite ainda. E às vezes esse bebê na introdução alimentar, mesmo comendo bem na introdução, às vezes ele precisa mamar, porque ele não está de fato conseguindo adquirir as calorias. Vocês podem reparar, né, a maioria dos pediatras vê muitos bebês na introdução alimentar tem uma queda no ganho de peso.
Então, aquele bebê que estava ganhando meio quilo, ele passa a ganhar menos, 400, 300 gramas ali no primeiro mês de introdução alimentar. Depois ele volta a ganhar peso normalmente. Mas isso também é um fator que pode fazer o bebê acordar. Porque o bebê está com fome, ele está precisando adquirir calorias para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele engordar. Então, estejam sempre atentas a todos os aspectos que regem a rotina, antes de vocês chegarem e rotularem que a rotina de vocês está perfeita. Eu sempre costumo dizer que na rotina sempre tem coisa que dá para melhorar. Sempre, sempre, sempre tem coisa que dá para melhorar. Então, o primeiro aspecto, eu falei que a gente vai ver 3 aspectos aqui hoje, né? Sobre quando a gente fala que a rotina do bebê está perfeita. Então, o primeiro aspecto é, de fato, a rotina realmente está perfeita? E aí é tudo isso que a gente comentou até agora, né? A rotina não pode ser rígida, você sempre tem que estar atenta porque os bebês mudam e a rotina precisa ser mudada. A rotina não tem a ver só com sono, tem a ver com atividades, tem a ver com, além das sonecas, alimentação e por aí vai. Bom, rituais, né? Precisa também estar atento aos rituais que funcionavam antes podem não funcionar agora, e tem sempre que estar testando novos rituais para ver aquilo que o bebê consegue relaxar de fato para conseguir dormir. Vamos para o segundo ponto. Tenho rotina e mesmo assim meu bebê desperta muito. Segundo ponto dessa frase que a gente tem que avaliar. Quais são as causas de despertares desse bebezinho? Bom, se esse bebê tem uma rotina ajustada, por que esse bebê está despertando na madrugada? E aí que muitas mães se pegam, né? Meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que esse bebê está despertando tanto na madrugada, mesmo com a rotina boa? E aí a gente tem que lembrar que os bebezinhos não são robôs. Assim como nós, às vezes temos dias bons, dias ruins, tem pessoas que têm insônia, né? Tem mulheres, às vezes, no puerpério que não conseguem dormir. Mesmo quando o bebê está dormindo, a gente não consegue relaxar para dormir. E por aí vai. Às vezes você está estressada com alguma coisa do trabalho, e aí você não consegue dormir direito. Gente, o bebê é a mesma coisa. Pensa num bebê que está passando por um salto de desenvolvimento, onde ele está aprendendo um monte de coisa, ele está conseguindo enxergar o mundo de maneira super diferente e ele está assustado com aquilo tudo. Então, às vezes ele desperta na madrugada e ele dá aquele choro, às vezes a gente até acha que pode ser pesadelo, os bebês sonham também, mas às vezes é simplesmente o bebê se assustar. Porque ele não tá no colo, às vezes ele dorme no colo, ali você vai fazer o bebê dormir, ele tá bem gostosinho no seu colo, depois você passa ele pro berço. Quando ele acorda ali naquele berço, que ele não vê o ponto-chave de segurança desse bebê, que é a mãe geralmente, né, o pai às vezes também ajuda, o cuidador, esse bebê chora na madrugada e precisa de você. E às vezes, não necessariamente ele precisa mamar. Às vezes ele não tá com fome, mas às vezes ele precisa simplesmente relaxar para conseguir dormir de novo. E a sucção ajuda o bebê a relaxar. Então é por isso que muitas vezes os bebês associam a mama na hora de dormir. Porque é o que mais relaxa o bebê, é o ato de sucção. Então, se esse bebê tem rotina, a gente já conversou aí, o que é ter rotina? Dormir bem de dia, tem boa alimentação, faz atividade, tá tudo bem durante o dia e ele tá despertando à noite, a gente tem que passar para focar nas possíveis causas de despertares desse bebê. E uma das causas principais é de fato o bebê se sentir inseguro na hora de sono. Então, às vezes a gente até fala assim, olha, tenta colocar o bebê para dormir sozinho. Eu postei um vídeo aqui que fala assim, né, nem sempre o bebê precisa dormir sozinho. O bebê pode dormir no colo, pode dormir mamando, principalmente os bebezinhos pequenininhos. Eles precisam disso para relaxar. Mas às vezes, aquele bebê mais velho, um bebê de depois de 6 meses, 6, 7 meses, onde ele tem a capacidade de entender mais sobre a angústia da separação, sobre minha mãe é um ser, eu sou outro. Esse bebezinho mais velho, às vezes, ele se beneficia de dormir no ambiente do sono dele, no berço, digamos assim, de estar levemente acordado na hora que ele é colocado no berço. Por quê? Quando ele está passando pela angústia da separação ou por algum salto de desenvolvimento e você coloca esse bebezinho mais ou menos desperto ali, acordadinho no berço, sonolento, que ele percebe que ele está no berço, ele vai ter essa memória na hora que ele está dormindo. A memória dele, a última memória dele é que ele está dormindo no berço. Quando ele despertar na madrugada, e gente, todo bebê desperta na madrugada. Grave isso aqui que eu vou falar, que é um conceito importante também. Todo bebê desperta na madrugada. Qual que é a diferença daquele bebê que a gente fala que dorme a noite inteira, 10, 12 horas de sono seguidas, sem despertar, para outro bebê que desperta? A diferença é que esse bebê que dorme sem precisar da mãe, ele desperta e volta a dormir sozinho. Mas ele desperta. Se você olhar a babá eletrônica, se você olhar a câmera, se você tem câmera em casa e olhar as 12 horas de sono que o seu bebê dormiu, você vai ver que às vezes o bebê abre o olho,
e dorme de novo. Às vezes o bebê resmunga, e dorme de novo. Por quê? Porque faz parte do ciclo de sono do bebê. Então, todo bebê tem leves despertares na madrugada. Só que o bebê que não precisa de você, ele volta a dormir sozinho. Ele tá ali, ele se sente seguro, ele já sabe onde ele tá, ele não tem nenhuma associação, ele tá com a preguicinha dele, ele vai lá e simplesmente volta a dormir sozinho, sem precisar de você. Então, os bebês mais velhos, eles têm a tendência, muitas vezes, de se beneficiar mesmo do ato de dormir sozinho. Porque, de fato, você vai estar colocando aquele bebê para dormir num ambiente onde ele, quando ele tiver o leve despertar, ele vai perceber que ele está exatamente onde ele dormiu. Isso dá segurança ao bebê. Isso é o que a gente chama de dar mais autonomia para o bebê na hora de dormir, mais independência. E de fato ajuda mesmo muitos bebês mais velhos. Mas o bebê pequenininho não adianta, gente. O bebê pequenininho muitas vezes não consegue dormir sozinho. Você não precisa ficar treinando o bebê, colocando o bebê lá e deixando o bebê chorar até o bebê aprender, não. Ele vai conseguir dormir sozinho quando ele estiver maior. Meu filho, por exemplo, com mais ou menos 10 meses, próximo de 1 aninho de idade, não lembro exatamente a idade certinha, mas ele pediu o berço. Então a gente estava ninando e ele ficava agoniado no colo, pedindo para ir para o berço. Aí a gente colocava ele no berço acordadinho lá, pronto, ele virava para um lado, virava para o outro, não, dormiu. E aí a gente começou a perceber que o que ele queria era mais independência na hora de dormir. Isso é sono com apego, gente. É você perceber o que o bebê precisa e você oferecer para ele. O bebezinho de 6 meses, que às vezes está despertando muito na madrugada e gritando porque ele está assustado, você precisa ajudar esse bebê a conseguir ficar mais seguro no ambiente de sono. E às vezes você vai ajudar esse bebê como? Colocando ele acordadinho no berço. Ele vai estar lá, ele às vezes dá uma resmungada, vira para um lado, vira para o outro. Às vezes eles demoram um pouco mais para dormir, porque eles estão acostumados a dormir mamando, ou às vezes ninando, mas eles conseguem. E aí, pronto, ele para de ficar assustado na madrugada. Isso para bebê que está em salto de desenvolvimento, bebê que está passando por angústia da separação, gente, é fantástico. Você vê que ajuda muito o bebê, de fato, a não ficar assustado na madrugada. Então, causas de despertares. O bebê tá... Geralmente, o bebê que tem uma rotina ajustada e que continua despertando na madrugada, ou ele está precisando de fato de maior independência, ele está ficando assustado por algum motivo, não está se sentindo seguro naquele ambiente de sono, ou a gente tem que pensar em outras causas de despertares que pode estar incomodando o bebê. Um dentinho que está nascendo, às vezes o bebê vai despertar porque está incomodado, um desconforto abdominal com a introdução alimentar. Gente, teve mães lá na assessoria que me relataram essa causa de despertar, que eu nunca vou me esquecer. Eu sempre trago isso porque às vezes a gente não pensa nos detalhes. Uma mãe que estava com a rotina do dia toda ajustada. O bebê não tinha dificuldade para dormir, mas ela percebia que até mesmo de dia, às vezes o bebê chorava do nada e ela não sabia o que era, né? Acalentava, às vezes dava um banho, aí o bebê acalmava, melhorava. Na hora de colocar o bebê para dormir à noite, o bebê ficava extremamente incomodado, parecia que estava alguma coisa incomodada, mas conseguia dormir porque o sono noturno é pesado, né? Mas aí quando ele despertava, ele chorava de novo, às vezes não acalmava nem na mama. Era um caso assim muito estranho, mas como é que esse bebê não tá acalmando nem mamando e tal? Se eu falar pra vocês, vocês vão achar que é mentira, vocês não vão acreditar o que tava incomodando esse bebê. Era simplesmente as etiquetas da roupa. Os pijaminhas dele eram pijaminhas importados que vinham com umas etiquetas desse tamanho, grande. E a mãe não tirou por nenhum motivo, achou que deixou lá a etiqueta. E ela resolveu certo dia perceber que quando vestia o bebê ficava super agoniado, chorava. E à medida que o bebê foi crescendo, ela disse que ficou usando a etiqueta, sei lá, não lembro se era 6, 7 meses de vida que o bebê tinha. E o bebê sempre incomodado, e o bebê despertava muitas vezes e ela não sabia o que era. Pois depois que ela cortou todas as etiquetas da roupinha do bebê dormir, o bebê parou de despertar. Meio que mágica, assim, ó. Quando ela me falou, eu não acreditei. Não é possível. Doutora Lara, eu não fiz nada demais. Fiz todo o ajuste que você já tinha me falado, que a gente já estava no processo, que não estava melhorando, mas mesmo assim ele continuava despertando. Foi só eu cortar as etiquetas da roupa do meu bebê e ele passou a dormir sem despertar. Gente, é um detalhe. Uma etiqueta que está incomodando o bebê. Pensa você ir dormir aí com alguma roupa que está te incomodando. A gente também não dorme, né? A gente fica incomodado, então a gente tem que estar atento, olhar atento ao bebê. Uma fralda molhada acorda o bebê, então às vezes eu sempre falo, coloca um número maior, uma fralda maior na hora de dormir. Se o bebê usa, sei lá, M, usa G,
tá? Contanto que deixa a perninha, se o bebê tiver as perninhas finas, não adianta, porque vai vazar pelo lado. Mas se o bebê tiver as perninhas gordinhas, usa um número a mais, porque esse número a mais, ele vai conseguir suportar uma quantidade maior de xixi, até porque a gente não troca a fralda do bebê toda hora, né, à noite, só de fato quando o bebê desperta. Então coloca um número maior da fralda. Fralda molhada é bem clássico de acordar bebê. Até a gente que tá no desfraude, por exemplo, bem que tá no desfraude, às vezes ele acorda na madrugada porque ele fez xixi na cama. E aí fez xixi na cama, acorda na madrugada, incomodado. Então é desconfortável, né? Você ficar todo molhado. Então a fralda, quando ela vaza, ela é um motivo de despertar muito clássico aí entre os bebês. Regressões de sono, a gente tem duas famosas regressões de sono, uma com 4 meses e uma com 9, né? São os dois períodos onde a gente tem uma maior regressão de sono. E aí o que é regressão de sono? O ciclo de sono do bebê, que já é curto, ele fica leve. E esse bebê não consegue emendar um ciclo no outro. A cada 40 minutos, 1 hora, às vezes o bebê desperta. E aí ele precisa de alguma coisa, de alguma intervenção sua para ele conseguir voltar a dormir. Gente, período de regressão do sono é a pior coisa que tem, é a treva, mas passa. E o que é que precisa, quando a gente está passando por esses períodos de regressão, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, ter paciência, entender que o bebê não está acordando. Primeiro, não é porque você está errando, a gente se culpa muito, né? O que eu estou fazendo de errado na rotina? O que eu tô fazendo errado aqui? Por que eu não tô me conectando com o bebê? E por aí vai. Não, às vezes tá tudo certinho mesmo, mas é uma dificuldade fisiológica do bebê, onde ele está passando por um período de regressão de sono, onde ele não consegue emendar um ciclo no outro. E você precisa ter paciência. Quanto mais calma você tiver, quanto mais segurança você passa pro seu bebê, mais fácil fica desse bebê emendar esse ciclo de novo, sem precisar da sua intervenção. Acho que é isso aqui do meu ponto número 2. Então, tenho rotina e mesmo assim meu bebê desperta. Primeira coisa que a gente abordou é com relação à rotina perfeita, né? Todos os pontos lá que a gente tem que fazer o checklist. Segundo ponto, se o bebê tem uma rotina boa mesmo, vamos focar nas causas de despertares, então. Por que será que ele tá acordando? Né? É a fralda, é a angústia da separação e por aí vai. Terceiro ponto, e aqui a gente vai ter uma live exclusiva só para aprofundar esse terceiro ponto, que são as associações do sono. Eu não gosto do termo associações negativas, porque o que é negativo para uma família pode ser positivo para outra. Então eu não gosto de falar associações negativas do sono. Eu simplesmente falo associações do sono, porque de fato, o que são as associações do sono? Associações do sono são coisas que facilitam o seu bebê a conseguir emendar um ciclo de sono no outro. Então a gente até falou na live de ontem sobre o funcionamento do ciclo de sono do bebê. A gente falou sobre os hormônios, sobre o cortisol, sobre a melatonina. Então o ciclo de sono do bebê é um ciclo curto, 40 minutos, 1 hora. E aí para ele conseguir dormir bem, ou seja, para ele conseguir emendar um ciclo de sono no outro, ele precisa aprender a fazer isso sozinho, ou ele vai ter facilitadores, né, para emendar esse ciclo de sono no outro. Isso são as associações. Então o que é que a gente tem de facilitadores do sono? A gente tem a mama, o ato de sucção, como eu falei, que relaxa muito. A gente tem o colo, o bebê se sente acolhido, consegue relaxar. A gente tem o ninar, também é outra coisa que relaxa muito o bebê. A gente tem naninha, o bebê se sente ali acolhido na naninha, lembra da mãe, também consegue dormir. A gente tem ruído branco, mamadeira, tem bebês que só conseguem dormir com a mamadeira na boca. Chupeta é uma associação do sono. Então tem bebês que precisam tanto sugar e aí a mãe coloca a chupeta e o bebê ajuda lá, o bebê a conseguir dormir. Então tudo isso são facilitadores do sono. Mas para algumas famílias esses facilitadores, eles podem, em vez de facilitar, eles podem prejudicar o sono do bebê. Por quê? Porque o bebê vai ficar precisando, dependente daquilo para voltar a dormir. E aí quando ele está dependente de uma coisa, e é uma coisa que geralmente está associada à presença da mãe, o bebê até dorme, mas a mãe não. E aí vem a exaustão materna, né? Por exemplo, chupeta, vamos falar da chupeta. Para algumas mães a chupeta é milagrosa, bota a chupeta na boca do bebê, o bebê dorme. Para outras é péssimo, porque o bebê toda hora precisa, a chupeta cai, aí o bebê chora, você tem que colocar a chupeta na boca. A chupeta cai de novo, o bebê chora, você tem que botar a chupeta na boca. Então, para uma mãe, essa chupeta, ela é a treva, porque ela atrapalha o sono dela, ela tem que acordar toda hora para dar a chupeta pro bebê. Mas para outra mãe é maravilhoso, é uma associação ótima do sono para aquela mãe. E por aí vai, tá? Então,
Quando a gente fala de associações, a gente está falando de facilitadores do sono. E esses facilitadores, eles podem de fato facilitar ou atrapalhar. Então, a naninha, por exemplo, eu considero que facilita. O ruído branco facilita. Mama, para algumas mães facilita. Tem mães que não se incomodam em fazer uma cama compartilhada, deixar a mama solta lá e o bebê mamar a noite inteira se ele quiser. A mãe tá dormindo, não tá nem aí. A mãe diz que é ótimo, que tem o bebê ali perto, uma hora ou outra ela desperta um pouquinho, mas dorme de novo. Para outras mães, como eu, fazer cama compartilhada não rola. Não consigo dormir. Ter um bebê mamando o tempo todo em mim, também não consegui dormir, fico acordado o tempo todo. Então, a gente tem que olhar as associações do sono como uma coisa bem particular de cada família. A gente vai ter uma live para falar sobre isso e na jornada do sono eu também falo bastante. Então, se o seu bebê tem a rotina adequada, se você já checou as causas de despertares, você tem que avaliar a possibilidade de associações do sono, principalmente as associações que vão prejudicar o sono do seu bebê. E aí você vai precisar agir em cima dessas associações, ou seja, desfazer as associações para esse bebê conseguir dormir bem, porque senão ele não vai conseguir. Mesmo tendo uma rotina linda, se ele tem uma associação onde ele precisa da mãe, né? Seja mamadeira, seja mama, seja cama compartilhada, seja, sei lá, chupeta, e você, mãe, é a pessoa que vai lá resolver esse problema desse bebê, você não vai conseguir dormir. O bebê vai, mas você não. Então a gente tem que desfazer as associações, certo? Eu tenho muita mãe no curso, gente, que tentava organizar a rotina do bebê, que falava, meu bebê tem a rotina perfeita, doutora Lari, é assim, ó. E aí, por exemplo, a mãe pegava todas as sonecas do bebê e prolongava essa soneca. Então a gente fala geralmente de uma soneca boa ali em torno de 1 hora e meia. E aí o que essa mãe fazia? As mamães lá do meu curso, deve ter umas 3 ou 4 que fizeram isso, e depois que eu falei, elas se atentaram e pararam de fazer e o sono melhorou. Tem gente que quer prolongar todas as sonecas do bebê, porque tem a ideia de que a soneca boa é a soneca de 1 hora, de 1 hora e meia e por aí vai. Mas, gente, tem bebezinhos que não têm necessidade de dormir esse tempo todo. Tem bebês que dormem 30, 40 minutos e que acordam sorridentes, dispostos, cheio de energia para gastar. E aí você vai lá e prolonga todas as sonecas desse bebê, que deveriam durar em torno de 40 minutos e agora estão durando cerca de 1 hora e meia. Ou seja, você está fazendo esse bebê dormir mais do que ele precisa durante o dia. E isso vai repercutir sim no sono noturno. O bebê pode chegar no sono noturno e não estar suficientemente cansado. Se ele não está suficientemente cansado, ele não vai dormir bem. Então, quando a gente fala de prolongar sonecas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem bebê que não precisa. Eu, particularmente, não acho que a gente precisa prolongar a soneca de um bebê de 40 minutos se esse bebê acorda bem, sorridente, brincando. É diferente daquele bebê que acorda chorando, que você vê que o bebê quer dormir mais um pouquinho. Esse você ajuda ele a dormir. O outro, que acorda sorridente, não tem por que você prolongar a soneca. Você vai estar interferindo numa parte da rotina que para você vai estar perfeita, porque vai ser o tempo ideal de soneca aos seus olhos, que é uma soneca longa, de 1 hora, de 1 hora e meia. Mas não é a rotina ideal para o bebê. A rotina ideal para o bebê seria uma soneca de 40 minutos. Então você tem que ficar atenta, porque às vezes a gente faz intervenções que a gente acha que vai facilitar, que é bom, né, para nossa rotina, mas para o bebê não é. E essa questão da soneca é muito importante. Aí tem gente que fala assim, doutora Lari, a rotina não adianta. Palpiteiros às vezes falam, depois que eu relaxei, meu bebê passou a dormir muito melhor. Esse negócio de ficar rotina e de ficar neurótica, a gente teve até uma live para falar sobre isso, né? Ficar neurótica, não sei o quê. Não adianta, é melhor você relaxar, não faz rotina não, deixa pra lá, você vai ver que vai melhorar o sono do bebê. E às vezes, gente, o sono do bebê até melhora. Sabe por quê? Porque a mãe ficou tranquila. E uma vez que você sabe os conceitos de sono, é impossível você desfazer, você desver, né? Você viu como é que é o sono do bebê, você entendeu como é que o sono do bebê funciona, é impossível você desver isso. Então, mesmo que você fale assim, não vou fazer mais rotina, é impossível você ver o seu bebê com sono, seu bebê deu sinal de sono, é impossível você não pegar esse bebê e ir lá colocar ele para tirar a soneca, porque você tá vendo que ele tá com sono. Então, até para essa mãe que fala que vai desistir de fazer rotina, às vezes a rotina melhora, por quê? Porque de verdade ela não desistiu, porque ela tá vendo os sinais de sono, ela tá botando em prática, mas ela relaxou, ela parou de ficar
neurótica, ela parou de ficar estressada. E aí simplesmente ela passou isso pro bebê. Passou uma tranquilidade. Olha, filho, se você acordar 10 vezes à noite, mamãe vai vir aqui feliz te ver 10 vezes à noite. E ali o bebê se sente seguro. Ali o bebê começa a entender que tá tudo bem, que ele não precisa tanto ficar chamando atenção, acordar toda hora. E por aí vai. Então, você ficar tranquila, você passa segurança pro seu bebê, você passa tranquilidade pro seu bebê. Eu sempre digo isso: mães tranquilas, bebês tranquilos. Então, quando você fala que vai desistir da rotina, às vezes eu falo para as alunas do SRA: dá um tempo agora. Para de anotar, dá um tempo. Só foca em você e em seu bebê. Faz um yoga, uma atividade física. E deixa a rotina do bebê ser levada por ele. Observa o sinal de sono, vai, e sem anotação, fala às vezes com elas. Porque às vezes tem mães que ficam realmente neuróticas. Isso varia muito da personalidade de cada mãe. A gente sabe que cada pessoa é única. Então tem mães que às vezes precisam dar uma descansada ali, para não ficar nessa maluquice, nessa loucura. E aí você acaba passando pro bebê ansiedade. E aí esse bebê não dorme. Certo? 3 dicas então para você que tem uma rotina e mesmo assim o seu bebê desperta à noite. Dica número 1, não insista no erro. Não insista no erro. Você tá vendo que tem alguma coisa errada. Então foca em identificar o que tá errado, tá? Não fica insistindo nos mesmos rituais, nos mesmos horários de sonecas, porque você já viu que não tá dando certo. Dica número 2, teste novas coisas. Testa nova janela de sono, testa novo ritual, testa novas atividades de estímulo, por aí vai. Testa outras coisas, faz coisas diferentes com o seu bebê. Dica número 3 e última. O foco deve ser o seu bebê. Foca no seu bebê, olha para o seu bebê, tenta identificar o que ele está precisando. Tenta identificar por que ele está despertando na madrugada. Oferece para ele o que ele precisa, porque assim ele vai se sentir seguro e ele vai conseguir dormir melhor. Certo?